Na cerimônia de entrada da temida Academia Demoníaca, o sétimo príncipe Tion Yeon já percebe que algo está errado. Seu broche foi perdido, e todos ao redor o encaram como um fracote sem artes marciais, pronto para ser eliminado. Mas o que ninguém imagina é que mesmo sem nenhum Neigong, ele enfrenta um teste brutal contra a líder do clã do som e surpreende toda a academia ao permanecer de pé, humilhando seus inimigos. E é nesse momento que um dos guardiões mais poderosos decide fazer uma proposta que pode mudar para sempre o destino de Yeon. Torne-se meu discípulo. Olá amigos, eu sou o Ez e hoje vou contar para vocês o capítulo 3 da história de Nanomachine. E para quem não viu os capítulos 1 e 2, eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. Então já clica em hypar, deixe seu gostei, comente e bora pra história. O guardião esquerdo Rei do Fogo dá os parabéns aos alunos que passaram no primeiro teste. Eles receberão uma medalha de bronze que representa o rank mais baixo da academia. Nos próximos 4 anos, eles serão treinados como cadetes. Ali não são permitidas as respostas sim e não. Madô é a única resposta. Fora isso, a ordem será repetida. O homem pergunta se eles entenderam e todos respondem Madô. Agora o guardião iria começar a organizar os grupos. Voltando à enfermaria, vemos o médico que iria começar o tratamento de Cheon Yeon. O nome do doutor é Baek Jong-myung. Yeon pergunta se sua condição era tão ruim assim, e o doutor pede desculpas por dizer isso a um cadete da academia, mas Cheon precisaria de 11 a 15 dias para participar dos testes. O garoto fica assustado e se pergunta o que ele poderia fazer. Se Nano começar a curá-lo, então o tratamento vai terminar instantaneamente, mas isso será suspeito. Se ele usar o tratamento normal, vai ficar para trás no treinamento. Yeon não sabe nada do primeiro teste desde que foi para lá. O doutor pede para ele não ficar triste. Se o tratamento fosse com um médico comum, poderia até mesmo levar meses. Porém com ele, será muito mais rápido, já que foi aluno do Baek Jong-woo. Porém, Yeon estava triste, isso iria consumir muito tempo de treino. O doutor fala que pode não ajudar muito, mas vai fingir que não sabe que Cheon irá aprender com um guardião. O garoto fala que irá recompensá-lo no futuro, e o doutor fala que está tudo bem. E agora ele irá fazer a acupuntura. Ao tirar as vestes de Cheon, ele fica surpreso. Aquela criança, mesmo sem aprender artes marciais, tem um corpo bem musculoso. Ele não conseguiu isso com Neigong. Será que aprendeu o Weigong? O doutor pega uma agulha. A primeira deve ser no centro do peito. Nano ativa o alerta. Tentativa de dano com agulha de metal, ativando o modo de autodefesa. Cheon pede para ela não fazer isso, mas quando a agulha chega perto de seu peito, vemos um pequeno choque elétrico. Yeon pede para Nano parar com isso. O doutor está fazendo o tratamento. Ela não sabe a diferença de ataque e tratamento. Nano então desativa o modo de autodefesa, como foi solicitado. Se não for avisada antes, ela considerará qualquer dano ao corpo como um ataque. O garoto diz que de agora em diante ela não deve fazer nada sem sua permissão. Nano entende, e quando o doutor espeta a agulha, Yeon percebe que seu estômago estava doendo menos. Nano recupera a informação contida no sistema de acupuntura. Os lugares das agulhas são abaixo do peito, debaixo do coração e no braço. 6 deles ajudam na recuperação do estômago. Yeon observa o doutor, que diz para ele tirar um cochilo enquanto o tratamento faz efeito. O garoto tentou, mas não conseguiu, já que Nano explicava para ele cada passo do tratamento. Ele diz para Nano que curá-lo será mais rápido, mas não podia ser muito rápido para não ser suspeito. Ela deveria curá-lo, mas parecendo que ele ainda está machucado. Depois do fim do tratamento, é possível alterar seu pulso randomicamente para parecer um dano vital. Yeon perguntou apenas por curiosidade. Se ele puder enganar o médico por 2 semanas, pode ser sua chance de aprender Neigong com o guardião. Yeon diz para Nano curá-lo e enganar o médico quando ele fosse checar. A autocura então é iniciada. Vemos alguns alunos assustados. Metade dos cadetes serão expulsos. Nenhum dos melhores estavam no grupo deles. Os 6 clãs provavelmente possuem vantagens. É o primeiro e último teste que requer trabalho em equipe. Se quiserem competir entre eles, deviam falhar juntos. Essas são as palavras do guardião. Isso foi tudo. Eles devem retornar aos dormitórios e descansar.
Começando amanhã, eles serão treinados pela equipe à frente deles. Eles ensinaram táticas e técnicas. Os garotos ficam surpresos. Foram aqueles caras que bateram nos cadetes reprovados. Os cadetes são dispensados e vemos o instrutor do grupo 8 em Pyong. Ele chama o cadete 3 e pergunta por que ele estava ali. Aquele era o candidato do clã Primavera, Cheon Mukeun. Ele tinha uma pergunta para o instrutor, porém o homem diz que não pode responder nada relacionado ao treinamento. O garoto sabe disso, ele diz que será o líder do grupo 8, porém o instrutor pensa que essa decisão deveria sair amanhã, mas os 6 clãs, como sempre, sabem as regras. O cadete 7 foi colocado em seu grupo, mas ele está na enfermaria com uma pessoa faltando. Mukeun diz que não quer que o seu grupo falhe. E como Yeowon não veio à cerimônia, ele não saberá de nada. Por isso, o garoto quer que ele saiba o que foi dito hoje. Mukeun diz em pensamentos: "Seu bastardo de merda está no meu grupo. Sua sorte acaba aqui. Vou acabar com você na enfermaria." O instrutor segura o garoto e diz que era uma boa ideia. Ele entendeu o básico, aceitando o conselho de Mukeun. O instrutor do grupo decide ir pessoalmente dar a informação para Yeowon. Mukeun diz que iria no lugar do instrutor, mas seriamente aquele homem diz que aquele prédio está fora dos limites dos cadetes. Mukeun fica nervoso, ele não vai conseguir chegar lá, está tudo dando errado. Ele é o candidato do clã Primavera, mas não pode usar sua posição ali. Ele acaba agradecendo ao instrutor, que diz para ele voltar para o dormitório, porém ele tem algo a mais para falar. Mukeun pergunta para o instrutor quando o cadete 7 irá se juntar a eles. O instrutor fala que dirá isso amanhã, já estava tarde hoje. O garoto agradece e vai embora. Ele pensa que agora que chegou a isso, ele vai ter que esperar Yeowon chegar no dormitório. O bastardo deve melhorar logo. Mukeun irá fazê-lo sentir tanta dor que vai desejar ter morrido. Está gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no canal. Mas continuando, somos levados até o prédio principal da Academia Demoníaca. O instrutor fica surpreso ao saber que o garoto só conseguiria se recuperar em 14 dias. O médico diz que isso é o mínimo para seu repouso. O instrutor fala que assim será difícil para ele subir de nível. Ele pergunta o que poderiam fazer para acelerar a sua recuperação. O médico fala que se ele ao menos tivesse Negung, talvez seria possível, mas ele não tem nenhum. Nessa situação, a única opção é esperar o tempo de recuperação. O instrutor pensa que o segundo teste é em 3 semanas, mas ele vai ficar inativo por 2 semanas. O instrutor não quer que seu grupo seja eliminado por causa de um cara. Ele pede para falar com Yeowon, mas o médico diz que o garoto está dormindo. O instrutor decide voltar amanhã. Enquanto ia embora, o instrutor dizia em pensamentos: ele mal passou no primeiro teste, deve ser o fim de sua sorte. A lua estava cheia e vemos alguém saltando entre as árvores. Aquela pessoa era veloz e pulava entre os telhados, indo rapidamente na direção da enfermaria. Ele chuta a porta com toda a força. Yeowon acorda assustado e ao olhar para o lado, ele percebe que quem estava ali é o guardião bêbado. Ele começa a rir e diz que o mentor chegou. Yeowon fica surpreso, mas o seu bafo de álcool era muito forte. Seobi Meng pergunta se o garoto não vai cumprimentá-lo. Ele se curva e deseja bom dia para seu mentor. Seobi diz que isso é ótimo e pergunta se o garoto terminou o dever de casa. Yeowon fica surpreso e suando frio, pergunta se seria a respiração Neigong. O homem responde que sim. A tarefa era memorizar antes dele voltar. O garoto percebe que seu mestre era meio impaciente, mas ainda bem que ele foi tratado pela Nano. Yeowon diz que fez tudo isso como combinado, e o próprio Seobi Meng fica surpreso. Esse garoto fez isso enquanto estava doente, só falei para provocá-lo, mas para manter sua personalidade de durão, ele diz que o garoto não fez mais que a sua obrigação. Yeowon pergunta por que seu professor veio tão cedo, e ele diz que só pode ensinar o garoto por 2 semanas. Ele poderia ir vê-lo enquanto está na enfermaria, mas assim que sair, não poderá mais encontrá-lo. O garoto não tinha pensado sobre isso, e Seobi Meng diz que precisa trabalhar como professor durante o dia, e só poderia vê-lo neste horário, ou seria suspeito. Yeowon se lembra que na academia é proibido receber treinamento de pessoas de fora. Se for pego, vai ser um problemão. Na verdade, seu mestre é muito atencioso. Ele agradece a consideração. Seobi Meng diz que eles não têm muito tempo e devem começar. O garoto fica surpreso e Seobi diz que eles não têm tempo para isso. Ele deve sentar no chão. O professor era rígido e grita para que o garoto se apresse. Yeowon queria a explicação do porquê de tudo isso.
O mestre diz que foi bom ele ter conseguido memorizar a respiração. Ele então coloca sua mão nas costas do garoto e diz que, como não tem muito tempo, ele irá transferir o fluxo para ele. O seu professor, ou melhor, é um método sofisticado que seu tataravô criou. Ele não precisará se esforçar, já que Seobi fará todo o trabalho. Ele pede para o garoto travar o maxilar. Se ele gritar, os guardas vão vir e estará tudo acabado. De repente, o garoto sente um choque em todo o seu corpo. Nano diz que uma energia intangível foi inserida no sangue do usuário. Ela começa a análise baseada nos dados inseridos. A energia encontrada é conhecida como Ki ou Chakra. Yeowon diz que o Negong está forçando suas veias a se abrir. Isso é demais, porém seu professor estava surpreso e se pergunta se o garoto realmente não tinha aprendido nada. Não existe bloqueios ou obstáculos na sua circulação. Seus músculos parecem que foram treinados. Até onde Seobi sabe, ele não treinou nenhuma arte marcial. Ele se pergunta se essa genética veio do Lorde. Seobi se lembra da mãe de Yeowon. De suas 7 esposas, o Lorde só se importava com a lei de Hua. Então talvez ele cuidou secretamente de seu filho. De qualquer forma, deu certo. Com ele assim, deve levar uma semana para criar uma boa quantidade de Negong. Somos então levados até os dormitórios. Vemos um dos príncipes tomando um golpe no rosto. Aquele foi um poderoso chute. Vários cadetes correm para socorrê-lo e perguntam para o homem que atacou: quem você pensa que é? Acha que vai estar a salvo depois de ter atacado Cheon Jong-sun, do clã do veneno? O garoto diz que não importa quem eles são, a academia é baseada em força. E agora que ele ganhou a luta, será o líder do grupo 12. Esse é o cadete 18, Baek-ji. Voltando à enfermaria, Seobi Meng estava concentrando o seu Negong. Ao abrir os olhos, ele observa o garoto Yeowon caído à sua frente. Uma fumaça saía de seu corpo. O homem pergunta se ele memorizou o fluxo. Deve ter sido doloroso. O garoto se lembra claramente. Esse é o melhor método para ensinar pessoas como ele, que não possuem Negong. Seu objetivo é 7 dias. Ele tem que conseguir Negong o suficiente até lá. O professor pergunta se ele entendeu. E em pensamentos o garoto dizia: vendo o quão cansado ele está, deve ter usado bastante Negong também. Devo ao menos aguentar o máximo que puder. O garoto diz que vai conseguir, contando que o seu mestre continue o ajudando. O homem começa a rir e diz que ele falou bonito. Esse é o fim do treinamento de hoje. Ele não deve esquecer da respiração e do fluxo. Tem que ter certeza que sabe. Ele fala para o garoto tomar cuidado e vai embora. Yeowon agradece o seu mentor. O dia já estava amanhecendo e seu olhar estava sério. Certamente ele vai conseguir em uma semana. Vemos o centro de treinamento da Academia Demoníaca. Várias pessoas estavam ali. O Guardião Rei do Fogo diz que foi como esperado. Essas crianças foram escolhidas como líder de grupo. E também tem bastante gente que apanhou na noite passada. O motivo pelo qual os instrutores não estavam nos dormitórios ontem à noite foi para os estudantes lutarem entre si e estabelecerem o ranking sozinhos. Porém, o guardião fica surpreso ao observar o grupo 12. Ele deveria ter como líder o rapaz que é o príncipe do clã do veneno, mas o cadete 18 é o líder. Olhando para eles, vejo que tiveram uma luta brutal. Se atrever a atacar o príncipe, ele não só é habilidoso, como tem coragem. O treinamento deveria começar. O guardião pede a atenção de todos. O líder dos instrutores fala que por uma semana, começando hoje, toda manhã no auditório, eles vão aprender táticas e estratégias básicas. E depois do almoço irão treinar ali. Ele ordena que o grupo 1 avance para o auditório. Vemos o príncipe do clã do veneno. Ele estava furioso. Mukeon olhava para ele e sorria. Ele pensa que o clã do veneno realmente não é nada. Ele está abaixo dos pequenos clãs. Jong-sun estava furioso e olha para Baek-ji, que o derrotou. Ele é de um alto clã. Como se atreve a insultá-lo? Ele deveria se divertir com o jogo do líder sozinho. Jong-sun vai fazer com que ele se arrependa de entrar naquele grupo. A noite chega e somos levados até o dormitório. O instrutor chama pelo cadete 3, que é Mukeon. O instrutor diz que o garoto foi bem durante o teste. E sobre o cadete 7, ele ficará na enfermaria por 2 semanas. Mukeon fica surpreso, mas o instrutor confirma. Mesmo que o cadete 7 memorize a teoria, sua falta de prática será um problema. Ele imagina se alguém sem Negong poderá se recuperar. De qualquer forma, ele irá visitá-lo amanhã. Mukeon está de folga, mas deveria fazer o seu melhor, treinando ou estudando. Após o instrutor sair, o príncipe Mukeon fica furioso. Ele chuta a porta do dormitório. Todos começam a falar sobre ele. Porém, seria pior se o provocassem. Mukeon estava furioso e começa a gritar. Yeowon ficará salvo por 2 semanas.
O cadete número 80 se chama Jae-hyun. Ele diz que se o doutor disse isso, não deve ser mentira. Porém, Mukeon acredita que Yeowon estava fingindo. Esse bastardo de sangue sujo, só de pensar nele deitado, confortável, me faz ranger os dentes. O garoto pede para o príncipe se acalmar. Ao invés de ficar bravo, ele tinha outro plano. O príncipe escuta e acha uma boa ideia. 4 dias depois, vemos o doutor chorando. Já fazem 5 dias e ele não tem nenhum paciente novo. Ele irá morrer de tédio. Certamente, Cheon Yeowon não será seu último paciente. Porém, de repente, ele se assusta com um barulho e abre a porta rapidamente perguntando o que houve. O instrutor chega com o cadete 23 nos braços e diz que ele se machucou durante o treino de espadas. Uma espada estava cravada em seu corpo. O médico fica animado e diz para colocá-lo em uma maca rápido. Finalmente chegou um paciente. Ele rapidamente retira a espada e fecha o corte, dizendo que o tratamento está quase acabado. O instrutor pergunta qual a condição do cadete e o médico fala que ele não machucou nenhum ponto vital. Ele era sortudo. O instrutor fica mais tranquilo e o médico sabe que ele se preocupa com seus alunos, mas não foi nada demais. O instrutor diz que até o fim do segundo teste, eles são sua responsabilidade, mas 2 de seus cadetes estão na enfermaria agora. O médico fala que deu alguns pontos no ferimento, mas parece ser profundo. O instrutor não precisa esperar ali. Ele diz que 3 dias serão o suficiente para o garoto se recuperar. O instrutor então decide voltar ao treinamento e pede para o médico cuidar de seus alunos. A noite chega e vemos uma vela acesa. O cadete 23 se levanta e pega um bisturi. Ele se pergunta se deveria começar impedindo que Yeowon pudesse andar. Ele vai até onde o garoto estava dormindo e segura uma de suas pernas. O cadete 23 diz que faz isso apenas para sobreviver. Yeowon não deveria culpá-lo. Porém, quando estava prestes a cortar o tendão do garoto, o cadete sente um poderoso choque que percorre o seu corpo. Ele começa a gritar de dor e solta o bisturi. Yeowon acorda e vê o garoto caído ao lado de sua cama. Era como ele imaginou. Se inscreva no canal e não perca a continuação dessa história incrível de Nano Machine. Deixe seu like se chegou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.